Fala rapaziada do canal Prospera, beleza? Professor Rodrigo Gomes mais uma vez na área. Bora falar de tema polêmico? Bora! Legítima defesa e o agente policial em caso de morte de uma vítima. Será que ele responde? Será que ele pode fazer o que quiser? Bora ver então. Prospera! Bom, eu sou o professor Rodrigo Gomes, mais uma vez aqui no nosso canal Prospera, e a gente vai analisar fatos infelizmente desagradáveis que aconteceram curiosamente aqui no meu estado, no Rio de Janeiro, né, que foi tanto o abate daquele criminoso lá na ponte Rio-Niterói, aqui vocês acompanharam, né, no sequestro do ônibus, que não foi a primeira vez no meu estado também, diga-se de passagem, e agora, essa semana aí, a morte, infelizmente, da garotinha envolvida na operação policial. Então a pergunta que fica é, será que houve alguma ilegalidade, alguma cometimento criminal? E aí a gente vai analisar. Bom, então primeiramente que você precisa saber antes de se posicionar. Cuidado muito com essa sua opinião, né? Aqui a gente está falando de um acontecimento criminal, tanto se a versão do policial for verdadeira, em caso de resistência ou não, enquanto uma morte também de uma vítima, mesmo em caso de resistência. Então aqui não me interessa muito a sua opinião. Aqui realmente a gente tem que ter o conhecimento da lei. Ou a gente vai ter que analisar se há um crime ou se não há e a responsabilidade do Estado nisso aí. Bom, então a gente vai por parte. Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte, a polícia, quando entra em qualquer operação, ela sempre está em defesa da sociedade, né? Então, você nunca pode esquecer que lá no artigo 1º da Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. Então, o dono do poder, o titular do poder, não é o governador, não é o comandante, não é o delegado, não é o promotor, não é o juiz, tá? Aí já fica uma crítica minha, essas autoridades serem chamadas de excelência. Já fica uma crítica porque a excelência vem do povo. Quem é a perfeição do poder é o povo e não a galera que os representa. Porém, a gente tem aí a titularidade do povo. Então, um agente policial, quando entra em qualquer atividade, é em defesa da população, do povo e nunca para cometer ilegalidade. Tranquilidade. Lembrando que o acontecimento criminal, um crime ou uma infração penal, ela tem um desdobramento. É o que eu falo muito em aula, né? Já que eu sou professor de penal, processo penal e constitucional, eu explico que na hora de você opinar, você tem que tomar cuidado. Para você saber se é crime ou não, você tem que saber analisar 11 requisitos. É muito complexo você bater o martelo numa opinião leiga e falar foi crime, não foi crime, é ilegal, não é ilegal. Então o que você sempre tem que saber é o seguinte, primeiro eu tenho que pegar essa conduta, né, um tiro, uma morte que aconteça, seja ela qual for, eu tenho que fazer um contexto nela, um contexto onde esse fato que aconteceu seja enquadrado numa modalidade legal, que é o que a gente vai chamar de fato típico, tá? Então eu vou ter que ter uma conduta de um agente, que é o tiro do policial, vou ter que ver se gerou um resultado ou não, que foi a morte, se tem uma ligação entre esse resultado e a conduta e se ele tem um enquadramento, que é o que eu vou chamar de tipicidade. Então, primeira análise é saber se esse contexto, esse fato que acontece, se ele é tipificado em lei ou não. Primeiro ponto, claro que houve uma morte, o tiro a gente ainda vai provar de qual arma que foi, mas tudo indica, aguardar as investigações, mas tudo leva a crer que houve a morte e alguém produziu essa morte, óbvio. Em caso de ser da arma do policial, a gente vai ter que analisar também se além de ser fato típico, eu preciso que esse fato também seja contrário à lei. Eu quero que você entenda que nem sempre quando eu mato alguém, eu ataco o bem jurídico. Perceba que às vezes eu posso matar não para lesar, eu posso matar para proteger um bem. É o caso mais clássico que você conhece, que é a legítima defesa. Então você pode repelir uma injusta agressão, lembrando, para evitar opiniões desnecessárias e completamente equivocadas, nenhum policial age em cumprimento de dever quando mata alguém. Não há estatuto policial, já que em defesa da população, onde eu tenho o dever de matar. Não existe. Então nenhum policial, como eu vi algumas opiniões no caso do ônibus, agindo em estrito cumprimento de dever legal. Não há esse dever. Então sempre que algum policial mata uma outra pessoa, seja inocente ou não, ele age aí numa legítima defesa. Rodrigo, matar um inocente? Sim, nesse caso ele vai ter cometido um excesso nessa utilização e ele vai responder sem dúvida nenhuma. Ele, enquanto policial, criminalmente, sozinho, e o Estado vai responder por essa indenização, por esse dano que esse agente dele causou. Tranquilidade?
preciso fazer alguns apontamentos aqui também para embasar a opinião dos dois lados. Que fique claro, aqui eu não quero me posicionar de nenhum dos lados, porque eu acho os dois equivocados. Nem o que se polariza pro lado do policial, e aí vem com argumentos muito rasos, de que o usuário que financia, e que tem que fazer e acontecer, e nem o lado também de que só há injustos, e que não há como ter uma atuação policial dentro de uma comunidade, ou dentro de uma favela, seja ela qual for. Então eu não acho nenhum dos polos estão com a razão, porque tem que ter um meio termo, né? Eu tenho realmente o excesso da atividade pelo Estado, diversos excessos, e tenho também a questão ali do uso, do mau uso, né, da bandidagem, né, pela garantia de saber que é inocente e que, em respeito a inocentes, eles se escondem atrás dessas garantias. Não estou falando que a polícia tem que entrar e que a política de segurança pública, digo mais uma vez, vejo muitos agentes também policiais se intitulando da segurança. Toma cuidado, você é um órgão da segurança, mas você muito provavelmente não conhece a totalidade do assunto da segurança, tá? Talvez nem eu, por ser pertencer ao Ministério Público, talvez seja, porque a segurança pública é um assunto muito complexo, ele é composto de vários temas, de sociologia, de saúde pública, de educação, de política pública, é muito problemática a situação, né? A gente tem a questão da corrupção, das frentes que eu tenho aqui, de facções, milícias, então eu tenho uma realidade, e aí agora eu digo particularmente do estado do Rio de Janeiro, muito complexa para você poder analisar em 2 minutos. Então, primeiro ponto aí que a gente tem que saber é se esse policial agiu em legítima defesa ou não. Legal? Primeiro ponto. E aí, em agindo em legítima defesa ou não, que pode ser próprio ou de terceiro, ele pode sim ter cometido um excesso. É nesse ponto que a gente vai ter que analisar. Bom, o excesso dele, ele vai ser responsabilizado, tá? Individualmente, este policial. E nessa hora eu vejo alguns policiais batendo muito no peito e defendendo a corporação, mas nesse momento eu falo para os alunos que eu dou aula, meu maior índice de ensino é justamente para o ingresso nas carreiras policiais. Eu quero te alertar que primeiro você tem que saber em nome de quem você está matando, em nome de quem você está cumprindo essas ordens, e na hora de te defender você não vai ser defendido por órgãos de qualidade. A Procuradoria-Geral do Estado não vai pegar sua causa criminal, a Defensoria também não, por causa do seu contra-cheque, talvez você não tenha direito e não se enquadre no imposto suficiente, e aí você fica dependendo de uma defesa de muito baixa qualidade. Escritórios aí que cobram alguns percentuais em contra-cheque, e essa defesa desse policial não vai ser de boa qualidade. Repito isso porque é inegável, não é um preconceito. A galera que atua no Ministério Público, no Poder Judiciário e na Defensoria Pública tem concursos em nível de excelência que não se equipara a de repente, que vai advogar. E aí eu tenho um problema muito grave na prática, que esses alunos da faculdade de Direito, durante a faculdade, não encontram escritórios bons para advogar. Eu não tenho muitos escritórios na área criminal, justamente porque o cara que vai ser defendido não tem a condição de arcar com essa defesa. Então eu tenho a larga maioria dos escritórios atuando em área civil e trabalhista. Por isso que eu desenvolvo um excelente trabalho em áreas cíveis e trabalhistas advocatícios, nem tanto em escritórios criminais. As melhores defesas aí são caríssimas e nem todo mundo pagaria. Então, o policial que entra aí cumprindo ordens, eu tenho uma realidade muito complicada no Rio de Janeiro. Eu não tenho nenhuma instituição no Rio de Janeiro que possa bater no peito e falar que é 100% honesta e proba. Então, eu tive aqui o caso, né, não é nenhuma surpresa, o nosso governador, ex-governador Sérgio Cabral, ficou 8 anos no mandato e as polícias recebiam ordens em última instância do governador, que é onde está composta a pasta de segurança, e houve um constrangimento no estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, nesse momento, você tem que entender a realidade do Rio de Janeiro. Eu tenho 3 facções muito poderosas, eu tenho a milícia, que não é paraestatal, ela é de dentro do estado, vários agentes públicos integrando milícias. Tenho a realidade da corrupção das instituições, que também não faz parte de nenhuma dessas frentes. E aí, na hora que eu vou entrar numa atuação dessa comunitária, eu tenho que saber para quem que se está trabalhando e de quem que está se cumprindo a ordem. Então isso é uma realidade carioca muito complexa. Na hora de você se posicionar, tome cuidado, você precisa analisar todos esses fatores, que é onde o Ministério Público tem se deparado com uma grande complexidade na hora de combater organizações criminosas. Não se sabe quem são as organizações, se é uma milícia com integrantes do próprio poder público, se são as facções que também têm a colaboração da corrupção. E aí na hora que você quiser falar que é o usuário que banca o tráfico, eu vou te falar que um papelote custa 10, 15 reais e um fuzil é 30 mil no mercado negro.
Aí a gente precisa saber quem é que colocou esse fuzil lá dentro, sendo que ele só pode entrar por rodovia, portos ou aeroportos, onde a fiscalização é exclusiva das forças policiais. Então a gente precisa saber como que elas estão entrando, porque tirar para que elas voltem não é interessante, a policiada vai ficar fazendo um trabalho de enxugar gelo. Esses caras estão alimentados com armamento muito pesado, só que a gente tem que saber quem é que está colocando isso lá dentro, e não venha me falar que é o usuário que está bancando isso não. Tranquilidade. Então, fica o meu alerta para você, cuidado ao se posicionar, procure saber um pouco mais do que é legítima defesa, do que é essa prerrogativa que o poder público tem. Concordo que o poder público fica numa posição de soberania, de supremacia, mas é pro bem e pro mal. A hora que você fizer o seu dever, não me peça palmas, assim como eu, a gente trabalha para 200 milhões de pessoas, porque é o povo, o agente público trabalha, você já entra sabendo, só que a hora que você cometer um equívoco, você vai ter cometido um equívoco para o interesse público. Por isso que a repercussão de um erro policial, Ministério Público ou judicial tem uma repercussão muito maior do que na esfera privada. Não me peça uma comparação com um trabalhador privado. Realmente o erro de um agente público tem muito maior repercussão e você não tem que ter um tratamento igual. Tranquilidade, fica o meu alerta aí na hora de você se posicionar. Um grande abraço, bora prosperar.